Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de filosofia e hoje para falar sobre passado, história, o que significa viver, acertos e erros. E para isso a gente vai usar um filósofo que não é muito conhecido por aí, né, dentro daqueles filósofos mais tradicionais, mas ele é muito bom, é um filósofo que vale a pena você ler as obras dele, em especial uma obra chamada A Vida da Razão, que é o Jorge Santayana. O Santayana ele é um filósofo que tem uma origem hispânica, mas viveu nos Estados Unidos, e ele acaba pegando coisas de vários outros filósofos antigos para falar sobre uma das coisas mais importantes que hoje nós poderíamos refletir, que é o que significa olhar para o passado. Eu acho que isso está muito em voga hoje. Nós estamos vivendo um momento social um tanto poluído em alguns conceitos e corre-se um certo risco quando você tem uma sociedade poluída, onde podem aparecer ideias que já aconteceram no passado, movimentos políticos ou movimentos sociais que já aconteceram no passado, e de certa maneira a gente deve se perguntar se funcionaram ou não, tá? O Santayana ele vai se debruçar muito sobre essa questão do passado, e ele vai dizer que todo conhecimento e toda crença e de certa maneira viver é uma relação que eu tenho entre o meu indivíduo, a minha mente, o meu indivíduo e o ambiente que eu estou. Ou seja, nós somos uma mistura. Isso não é uma novidade, vários filósofos falaram sobre isso, né? Nós não podemos pegar o indivíduo sem levar em consideração o ambiente que ele se formou, o ambiente em que ele foi construído. Nós somos muito da nossa genética, nós somos muito dos nossos genes, mas nós também somos muito do ambiente que nos criou. Hoje, inclusive, existem áreas da biologia, principalmente da genética, que conseguem hoje nos colocar conceitos e descobertas, por exemplo, de que nós não herdamos somente características físicas. Se você pegasse, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e você perguntasse, por exemplo, para um geneticista o que significava o DNA, as características genéticas, ele ia dizer para você, olha, a genética serve para determinar uma série de características físicas, às vezes cor do cabelo, cor dos olhos, formato do queixo, cor da pele, né? Hoje a gente sabe, através dos estudos mais modernos da biologia, que comportamentos também são herdados também. Como assim comportamentos? Comportamentos, né? Uma criança, ela já tem um comportamento. Claro que é muito rudimentar o comportamento da criança. Muito simples o comportamento de uma criança, muito pequenininha, né? Você pega um bebê recém-nascido, que tipo de comportamento que ele tem? Mas aos pouquinhos ele vai mostrando determinados comportamentos, que ainda não é uma personalidade. Ainda não é uma personalidade, né? Às vezes os pais falam, meu filho já tem uma personalidade. Não, personalidade é uma outra história, não vou entrar por aí. Mas uma criança ela já nasce já com determinados comportamentos. E ela vai ser lapidada, e ela vai ser moldada, e esse comportamento vai ser moldado pelo ambiente onde ele está. Então nós somos essa... Viver significa ser essa mistura de coisas que são minhas com coisas que eu aprendi, que foram colocadas. Existem alguns pensadores da sociologia que vão dizer que são forças que atuam em nós, de cima para baixo, que nos moldam e que nos fazem ser quem nós somos. É claro que nós não somos passivos, nós também agimos. A sociedade nos molda, mas nós também moldamos a sociedade. A sociedade vai se transformando, o indivíduo vai se transformando nesse movimento
não é algo passivo, é dinâmico. E aí, o Santayana ele vai falar que uma das coisas mais importantes sobre a questão do viver é a gente olhar para o passado, se atentar ao passado. Eu acho isso crucial. E principalmente quando a gente vive momentos de instabilidade social e política, nós precisamos muito olhar para o passado. Muito, muito, muito. Porque o passado ele vai servir para duas coisas. Primeiro, para a gente olhar a história. O que significa olhar para a história? Olhar os erros que foram feitos e os acertos que foram feitos. Então, se você pegar, por exemplo, por que na Alemanha nunca se destruiu lá, nunca se desmontou o campo de concentração, os campos de concentração? Uma história tão, um passado tão negro como foi o Holocausto nazista, com as suas ideias totalitárias e fascistas, segregadoras, que matou milhões de pessoas e deixou um trauma na humanidade. Por que você não vai lá e destrói um campo de concentração e transforma numa praça? Ou transforma num conjunto habitacional, por exemplo? Não. Por que não? Porque aquilo é memória. Aquilo é memória. Então, o povo alemão vai sempre olhar para aquilo e dizer: se nós não tomarmos cuidado, olha só o que a gente faz. Então, a história como escola, como aprendizado. Um povo que não tem história, que não olha para a sua história, é um povo que corre o risco de repetir os erros do passado. Então, um povo, um país, um Estado deve olhar sempre para o passado e dizer: nós não vamos voltar a fazer isso. Porque olham as consequências que aconteceram. Ou dizer: olha, vamos repetir porque foi bom. Nós fizemos e deu certo. Talvez a gente possa fazer de uma maneira diferente para dar certo, mas a gente pode refazer. Então, às vezes, eu fico indignado, às vezes, quando as pessoas dizem assim: ah, história não é importante. Estudar história não é importante. Como não? Ah, vamos tirar a história das escolas. Como assim? Se você tira história, você corre o risco das gerações futuras não aprenderem com as gerações do passado. Então, uma pessoa que diz que a história não é importante, e eu tenho amigos historiadores fantásticos, né? A história não serve só para isso, mas uma das partes mais importantes dela é isso. Estudar o passado significa o cuidado para não se repetir os erros do passado hoje ou no futuro. Então é importante que o povo alemão mantenha os campos de concentração lá, como museu. E é importante levar às futuras gerações e mostrar para elas: olha o que acontece quando um povo se torna totalitário, quando elegemos pessoas fundamentalistas, quando elegemos pessoas que cortam a liberdade do indivíduo. É isso que acontece. Então, estudar o passado é estudar história. Mas não é só isso. Para Santayana, estudar o passado também é olhar para o futuro, para o progresso. O progresso não existe sem o passado. O progresso só existe porque houve um anterior e o anterior, de um conhecimento, de saberes. E aí a importância de se distinguir opinião de conhecimento. Né? Opinião, ninguém deveria mudar a opinião do outro. Uma opinião, ela
é do próprio indivíduo. O conhecimento não. O conhecimento está amarrado com a história. O conhecimento está amarrado com isso aqui, ó. E graças a um conhecimento histórico, eu consigo gerar um progresso. Cumulativo, né? Porque o ser humano, ele é um ser que vai se adequando, ele vai se adaptando ao viver, ele vai se adequando aos processos históricos e ao progresso que está vindo. E essa adaptação, ela não necessariamente é simples, ela pode ser traumática, ela pode ser cruel. Existem pessoas hoje convivendo dentro da casa das pessoas, gente de muita idade com gente muito nova, que tem um passado diferente, que tem uma história diferente, que se adapta de maneira diferente ao que está vindo. E nós vivemos uma sociedade fast, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para hoje. E nós acabamos tornando uma sociedade um lugar descartável, né? Então nós nos adequamos, mas temos que ter um tempo para nos adaptarmos, né? Dentro da ideia do passado. O passado está sempre em nós. Quando fazemos escolhas, o passado está em nós. Quando queremos tomar decisões importantes para a vida, está lá o passado. Não pense você que o passado está só nos livros. O passado está o tempo todo. Eu, quando tomo uma decisão, vem todo o Ives lá de trás, pum, tomando decisões. E por isso eu tomo decisão A e não B. Olha a importância da questão do passado. Então, os nossos saberes, a nossa civilização, é uma civilização cumulativa que vai acumulando conhecimento, crenças, opiniões, olhando para o passado, refletindo, vendo o progresso. Os arquitetos de hoje olham para as estruturas do passado, os engenheiros de hoje, os economistas de hoje olham para a economia do passado, cientistas de hoje olham para a ciência do passado. Uma civilização que tem um olhar no passado, com o devido cuidado, é uma civilização que se preocupa, é responsável pelas suas ações. E não simplesmente polarizado, entendeu? É ou não é? Se é ou não é, por que não é agora? Agora talvez não seja o momento, talvez depois. A cadência do bom senso. E viver é uma série de erros e acertos. Às vezes mais erros do que acertos. E às vezes os erros, eles são mais escola do que os acertos. Então você chega para uma criança, a criança está lá fazendo a lição de casa. Né? Está lá fazendo. Na hora do elogio da lição de casa, é o cuidado de elogiar o esforço. Ai, criança, como você é inteligente, criança. O dia que essa criança cometer um erro, ela vai se sentir um não inteligente. Se você elogia o esforço da criança, o dia que ele errar, você vai dizer, faltou um certo esforço, um empenho. Tá vendo? Não é a mesma coisa. Mas não devemos também deixar de lado os acertos. Elogiar os acertos. Promover os acertos.
Mas os erros são importantes. Então viver é isso. Viver é essa escola toda. Então, à medida que o ser humano, o indivíduo, vai crescendo, ele vai tendo mais passado. Uma criança tem pouco passado, tem pouco know-how, tem pouca experiência para tomar decisões, para opinar, para se adaptar. Daí a importância dos cuidadores. No mundo animal é observado isso, né? Se você pegar chimpanzés, comunidades de chimpanzés, comunidades de bonobos, orangotangos, gorilas, você vai ver a mesma coisa. Os indivíduos mais novos ouvindo a experiência dos mais velhos, ouvindo o passado dos mais velhos. Vendo? Né? Então um macaquinho ele vai subir numa árvore. No início ele pede lá, ele vai pedindo permissão para a mamãe. Porque a mamãe tem experiência para subir em árvore. Porque a mamãe já subiu centenas de vezes. E sabe o que é acertar e sabe o que é errar. E a educação passa por isso. E eu acho muito curioso, às vezes, os pais que atribuem a outros indivíduos tarefa que são deles. De ensinar o caminho das pedras. Eu não sei tudo, mas eu sei que quando eu fui por aí deu errado. E os indivíduos que foram por aí deu errado. Não seria legal você ir por aqui? Eu não sei tudo, mas eu sei que alguns lugares levam a erros. Então é uma filosofia profunda isso. Não é uma filosofia rala. Né? É uma pedagogia mesmo. De se buscar a importância do passado como progresso para o indivíduo. Não só o progresso como civilização, mas o progresso do indivíduo. Existem pessoas que fazem sempre as mesmas coisas e obtêm os mesmos resultados. Né? Parece meio placa de caminhão, assim. Se você continuar fazendo o que você sempre faz, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não precisa ser nenhum Einstein para saber disso. Mas mudar é complicado. Dar o salto, né, é complicado. Então, olha a importância de se olhar para o passado. Não só no sentido histórico de progresso, mas no sentido de que viver é o tempo todo isso, essa mágica. É o tempo todo isso. Num eterno conjunto de tomada de decisão, de ações, do exercício da liberdade, como dizia o Kierkegaard, do exercício da angústia, da responsabilidade, e de que nós não nascemos com manual de instrução. Os gregos diziam isso. Mas que nós vamos aprendendo aos poucos, vamos aos pouquinhos, olhando para o passado, tentando não repetir. E eu acho que essa é uma das pedagogias mais importantes que os pais devem passar para os filhos. Olha o que você... Por que deu errado agora? Porque você não prestou atenção no que tinha sido feito no passado. Filho, presta atenção no passado. Amigo, presta atenção no passado. O bom conselho do amigo. Eu acho que o Santayana, ele é um filósofo, um pensador que se parece muito com os gregos em alguns aspectos. Numa filosofia que ensina a viver. Numa filosofia que está procurando, que está na busca do viver. E não simplesmente do filosofar por filosofar. Do filosofar onde você entra lá e você vai e você chega a lugar nenhum. Ou da filosofia para meia dúzia de especialistas. A filosofia mais original, aquela lá atrás,
Boa filosofia é aquela que ensina a viver. E o passado ensina a viver. O passado é esse exercício máximo. Então, a obra A Vida da Razão e outros textos do Jorge Santayana nos colocam essa busca. Quem não aprende, quem não olha com atento ao passado, está condenado a repeti-lo no futuro. Não só como uma forma de acerto e erro, mas de uma forma do não progresso. E se nós queremos o progresso, seja da nossa civilização, ou seja da nossa própria vida. Ok? Espero que você tenha gostado. É uma filosofia um tanto poética, eu acho ela muito bonita por causa disso, que vale a pena você refletir um pouco sobre essa questão do passado. E estar atento à sociedade que a gente vive agora, no momento atual, político, social, tomar o cuidado para olhar o passado. Para a gente não cometer erros, de novo, que podem nos custar caro, que podem nos custar mais anos de intolerância, de perda de liberdade com o indivíduo, com todos nós. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço. Até mais.